Muito boa tarde para você que nos Vamos lutar, tá acompanha bom, pastora. neste que é o nosso e vosso espaço, que acontece pontualmente todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas. Este espaço que tem se tornado um verdadeiro instrumento pedagógico. Queremos saudar Moçambique, queremos saudar Brasil, queremos saudar todas as pessoas que a quinta-feira, pontualmente a esta hora, estão aí do outro lado no intuito de aprender. Hoje trazemos um grande tema, um tema, como eu disse na minha página, com certeza cada um de nós tem uma cadeira em atraso quando se trata deste tema, que são traumas de infância. Rico ou pobre, não importa onde você cresceu, há sempre algum trauma de infância. E para isso eu trago duas convidadas, mulheres dotadas, que nos vão falar deste grande tema, repito, traumas de infância, a quem eu passo a apresentar. Vamos começar pelo Brasil, a pastora Tânia. A paz do Senhor, pastora Tânia, pode saudar os nossos internautas? A paz do Senhor para todos, tanto de Angola, Moçambique, Brasil. Um prazer conhecer a pastora Leida e que Deus, mais uma vez, se manifeste de forma tremenda, como Ele sempre é fiel em todas as instâncias dos propósitos que Ele coloca em nossas mentes e acende os nossos corações. Que seja uma tarde muito abençoada e promissora para a graça de Deus. Muito obrigada. A paz do Senhor, pastora Aleida Silva, assim é que está correto. Seja bem-vinda, pastora, pode saudar os nossos internautas. A imagem está congelada. A paz do Senhor, pastora Aleida. Pastora, aconselho-lhe, pastora Leida, a sair e a voltar a entrar. Mas mesmo assim, vamos avançar. Eu sei que a qualquer altura a pastora Leida vai entrar. Pastora Tânia, quando se lhe fala de traumas de infância, há quem costuma dizer, não, eu cresci bem, eu tive uma infância boa. Quando o assunto quando se fala, pastora Leida, já me consegue ver e ouvir? Pastora Leida? Pas- Já me consegue? Pastora Leida, a imagem treme e não conseguimos ouvi-la. A imagem treme e não conseguimos ouvi-la, pastora Leida. Hum, acho que a imagem, acho que deveria, talvez será reiniciar o aparelho enquanto a pastora Leida vai, vai arranjando-se do outro lado e o seu som também está desligado, pastora Leida, o som. Agora pode falar para ver se nos vamos ouvir. Agora sim. Pastora Leida, Me boa conseguem tarde. ouvir? Perfeitamente. Pastora Boa Leida, tarde a todos os senhores. Me a conseguem paz do ouvir Paz do Senhor, agora? Senhor, pastora, querida. eu passo assim a fazer a apresentação. Pastora Leida, essa é a pastora Tânia, que eu carinhosamente chamo de mama. Pastora Tânia, esta é a pastora Aleida Silva, uma jovem que eu vejo, tal como eu disse, com muita disciplina ministerial. Então, feitas as apresentações, então Aleluia. vamos avançar. Vamos avançar. Tal como eu dizia, Amém. Obrigada. tanto a pastora Tânia como a pastora Leida, quando falamos de trauma de infância, geralmente há quem diga, não, eu cresci bem, eu sempre tive tudo. Eu não tenho traumas de infância, eu tive uma infância boa. É possível existem adultos que não têm, na opinião da pastora Leida e da pastora Tânia, existe algum adulto que não tem nenhuma gota de trauma de infância porque veio de uma família nobre, teve os melhores pais? Existe, sim, mas nos dias atuais são muito raros. Sempre há uma Uhum. coisinha que deixou a desejar e que contribui para esses sentimentos, às vezes, para alguns sentimentos negativos, para algumas reações não muito favoráveis diante de alguns fatos que a pessoa vem enfrentar. Eu, particularmente, nunca ouvi nenhuma pessoa ou conheci que dissesse minha infância foi 100%. Sempre tem uma Uhum. coisinha que aconteceu, que mexeu com as emoções e que vem interferindo na vida dessa pessoa no presente.
Pastora Tânia, Ele não. queria que apontasse algumas situações que podem originar traumas na infância, algumas situações que nós muitas das vezes não olhamos, não demos conta de que isso poderá trazer um trauma de infância. Há quem pensa que a única coisa que traz um trauma de infância é um abuso sexual, mas há outros pontos que também podem trazer traumas de infância e eu queria que a pastora enumerasse aqui alguns. Existem inúmeras ocorrências que podem desenvolver traumas e fobias, porque as fobias são causadas por causa dos traumas. Veja só, brincadeiras inconvenientes dentro de casa, apagarem a luz e dizendo o bicho vai te pegar, usarem alguns animais, como gato, cachorro, ou qualquer que esteja às mãos no momento, e lançar sobre a pessoa, isso pode causar um trauma. Deixar a pessoa sozinha dentro de casa, trancar as portas e sair, a criança indefesa pode acordar em desespero, e isso pode provocar um trauma, e isso é constante. Pais fazerem isso, deixar filhos dentro de casa. Eu, inclusive, fui vítima disso e também, consequentemente, por causa da falta de conhecimento, eu também já deixei o meu dormindo e quando voltei, fui ao mercado, quando voltei, ele estava acordado aos prantos. Então, são situações que, às vezes, não damos a perceber o dano que isso pode causar. Brincadeiras, ofensas, uma espécie de bullying dentro do lar, onde as pessoas, a criança, por ter uma orelhinha meia aberta, já se começa a orelha de abano, orelha de dumbo, tudo isso vai gerar traumas. Brincadeiras inconvenientes e desagradáveis vai fazer com que a pessoa se traumatize. Como fora dito, não só estupro, mas violência verbal, violências físicas, alguém mais estimado do que o outro. Digamos, eu gosto mais desse porque ele tem aparência mais agradável, eu amo mais esse filho porque ele se parece mais comigo, o outro se parece mais com o pai, então eu já rejeito, principalmente se o marido, se o cônjuge não for correspondente às expectativas dessa mulher, ela pode transferir para a criança, que tem a aparência física desse pai, as suas rejeições, as suas reações desagradáveis enfrentadas com ele para a criança, não dá afeto, não dá carinho, por causa do trauma que está se desenvolvendo nela, e as reações serão justamente para a criança, e essa criança afetada vai crescer como? E também, pastora, queria que falasse um bocadinho sobre os pais que fazem da casa um quartel, porque ela acha que aquilo é disciplina. Uhum. Tudo bem que a Bíblia diz que a criança merece uma palmadinha, mas há aqueles pais que levam o quartel para casa, quando ele chega, está todo mundo sentado. E ele acha que é uma educação correta. Isso pode causar traumas? Claro, inúmeros. Imagine uma pessoa criada em um regime muito fechado, totalmente restrito de comunicação, de relacionamento social. Essa criança, quando crescer, ela tende a desenvolver e intensificar esse lado dos pais, porque faz parte do crescimento. Esse trauma vai gerar nela uma personalidade não muito agradável para os futuros filhos que ela venha a ter, ou netos. Então, toda ação gera uma reação. Qualquer espécie de ação, ela vai sempre ter uma reação. Meu pai, ele tinha esse tipo de regime que não valia de nada, porque faz com que a pessoa se rebele de uma forma muito intensa e queira quebrar esses protocolos de uma forma muito radical e se envolver como uma espécie de vingança em drogas, com amizades totalmente avessas aos valores de uma família, de
de uma vida social e trazer grandes prejuízos, porque vai ser a forma dela que ela vai encontrar para reagir ao que os pais estão fazendo com ela. Ela vai querer confrontar, e o confronto dela vai ser em fazer tudo que venha desmoralizar, agredir tudo aquilo que o pai e a mãe estão querendo inserir na sua forma de educar. Normalmente são pessoas muito difíceis. Uhum. Pastora, algo que eu gosto muito do ministério da pastora. A pastora não tapa o sol com a peneira. E muitas das vezes nas suas ministrações, a pastora Tânia fala dos traumas de infância que teve. A pastora fala. E eu queria que a pastora, resumidamente, enquanto esperamos pela pastora Leida, nos falasse de algumas situações que viveu na infância. Talvez aí do outro lado alguém nos esteja a acompanhar, que trouxeram traumas. Hoje uma mulher de Deus está curada, mas situações que viveu na infância. Muitas. Abandono, né? Porque a minha mãe e os meus pais se separaram, eu tinha o quê? 4 para 5 anos. Então, rejeição maternal, abandono, rejeição maternal, muita violência e abusos, tanto por parte de vizinhos como de pessoas próximas. Eu me refiro a abusos sexuais mesmo. E meu pai negligente a situação, porque trabalhava. A minha avó também trabalhava e era alcoólatra, bebia muito e nos agredia quando chegava. Meu pai se envolveu com mulheres, digamos, não lícitas para um relacionamento familiar e trouxe para nós uma bagagem muito negativa, como também violências físicas, agressões verbais diárias. Eu fui muito espancada, abusada, e tudo isso gerou muito... Foi muito difícil o desenvolvimento, até curar essas feridas e elas se tornarem estigmas, foi um processo longo e sofrido, porque a violência causada deixa marcas profundas. Primeiro, ela abre feridas profundas. Os abusos fazem com que a pessoa se sinta imunda. Inconscientemente, ela se autopune no diário, até ela aprender a desenvolver o perdão para si, até ela adquirir a profundidade de conhecimento, que ela não é culpada, que ela é mais uma vítima do sistema, do ambiente que ela estava a conviver. Isso vai demorar um pouco de tempo. E as pessoas em volta podem não ter o amor e a compreensão suficiente, porque todo esse tipo de acontecimento pode levar ao uso de drogas ilícitas, como também as lícitas, que são os psicotrópicos, como também esses medicamentos que os médicos passam para trazer paliativos, porque muito desenvolve tanto tipo de síndromes ruins que precisam tomar algumas drogas lícitas que é passada pelos psiquiatras. Porque essa pessoa vai ter um conflito muito grande no seu interior de aceitação, de autoestima, de amor próprio, porque tudo isso é destruído quando o lar é desfeito. Aí desenvolve preconceito em volta das pessoas em voltas, porque rejeitam filhos e não querem que seus filhos tenham um relacionamento com seus filhos de pais divorciados. Principalmente quando se envolve adultério e outras coisitas mais. Então, nós ficamos como uma certa mancha. Mas Deus sempre diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. O espancamento foi difícil, isso me levou a fugir algumas vezes de casa, tentar me esconder, porque foi complicado. Cada vez que quanto mais eu crescia, pior, toda essa sensação ficava, porque nós sabemos que um trauma é um estranho que insiste em ficar a angustiar as emoções, a angustiar os pensamentos,
a entristecer a alma. E todos os dias, ao acordar, mesmo hoje sendo curada, os estigmas continuam. Sim, o trauma é uma patologia. Eles continuam frequentes. Eles não ficam esquecidos totalmente. É uma luta diária, mas hoje o equilíbrio, porque Cristo, ele traz justamente a libertação, a salvação e a restauração. Foi o que ele trouxe para mim. Mas a minha trajetória de vida, eu tinha medo, eu não tinha confiança, eu não conseguia avançar nos meus projetos, eu deixava de mão, porque na minha mente ficava, não vale a pena, você não vai conseguir. Tudo isso foi gerado dos acontecimentos dentro do ambiente que eu cresci. Um ambiente totalmente hostil e desestruturado, daquilo que se chama família, que é a base de construção de uma personalidade e de um caráter mais firme, mais seguro, mais confiante, mais amigável, mais empático. Então, é muito complicado. Falou aqui alguns pontos e uma das coisas que a pastora falou é falta de confiança, que a pessoa que carrega esse trauma, uma das características que apresenta é a falta de confiança. O internauta Fungamesso Chalita diz que o trauma é uma patologia. Ele pergunta se o trauma é uma patologia, primeiro. E ele diz se sim, o tratamento é contínuo para a vida ou a dada altura a pessoa se liberta dele. E ele pergunta também como distinguir que estamos diante de um adulto traumatizado. Vamos começar pela primeira. Pastora Leida, o trauma, na sua opinião, ele pergunta se o trauma é uma patologia. Sim, o trauma psicológico, ele é um dano, não é um dano à mente que ocorre como resultado de um evento de angústia, uma experiência emocional intensamente desagradável, que pode causar distúrbios psíquicos, não é? Deixando uma marca duradoura na vida da pessoa, na mente da pessoa, né? São situações que ocorreram na nossa vivência, então ela deixa esse dano na nossa mente, então ela precisa ser tratada. Geralmente é um tratamento contínuo, mas depende do tipo de continuidade, não é? Tudo vai depender de como a pessoa vai, então, se adaptar a esse tratamento, se a pessoa vai realmente seguir o tratamento, se a pessoa vai realmente se predispor, então, a fazer de tal forma o tratamento a lhe ser dado, não é? Alguém pode ter um tratamento de 1 mês, pode ter um tratamento de 2 meses, pode ter um tratamento de 3, 4 meses, tudo vai depender do resultado que aquele próprio tratamento, então, trará na vida dessa pessoa. E nós, que somos cristãos, não é? Temos um meio melhor, que é a palavra de Deus, não é? Que é Jesus. A psicoterapia, a psicologia, tudo isso, sim, ajuda nesse tratamento para poder, então, a pessoa se libertar e se desfazer desse trauma. Mas, de todos eles, a própria palavra de Deus, a própria oração acaba sendo melhor do que qualquer meio psicológico ou psicoterapeuta para poder, então, ajudar a pessoa a se curar. Porque até a própria neurociência, ela conseguiu chegar à conclusão de que a oração é o melhor tratamento do que qualquer psicoterapia. A própria neurociência chegou a essa conclusão. Então, se a neurociência chegou a essa conclusão de que a oração, nós nos sentimos um sentimento de pertencimento a alguém, não é? Nós nos sentimos livres, sentimos uma sensação de proteção, de comunhão com um ser maior do que nós, com um ser espiritual, um ser maior do que nós. Então, ao lidarmos nisso, ao entrarmos nesse meio, na oração, através da oração, nós conseguimos ser libertos de qualquer trauma, porque eu conheço história de pessoas que sofreram traumas terríveis na sua infância, de que passaram por ajudas com psicólogos, com psiquiatras e não só, mas estão há anos que não conseguem se libertar na sua totalidade, mas estão a seguir, sim, esses tratamentos. Então eu acabo chegando à conclusão que o melhor tratamento de todos é a palavra de Deus. Melhor de todos é a oração, melhor de todos é Jesus.
ele é o melhor. Não digo isso porque, se calhar, alguém que está aí a nos acompanhar e não seja cristão e esteja a dizer, uau, ela se calhar está a dizer isso porque é pastora. Não, isso está comprovado cientificamente falando. A neurociência comprova isso. A ciência comprova isso. Então, é algo que é mesmo real. Esse é o meu ponto de vista, não é? Espero poder ter cumprido. Lidera jovens, porque foi a lei da assim lidera jovens, e como líder de jovens, acho que muitas das vezes consegue fazer a leitura de cada jovem. Quais são as características do adulto? Muitas vezes, sem ele abrir a boca, como é que a pastora Leida dá conta que esse adulto vem com traumas de infância? Apresentando os sintomas como ansiedade, medo, pesadelos, culpa, a pessoa consegue notar que são traumas que essa pessoa traz da sua infância. Então, com esses sintomas e alguns outros que os próprios traumas trazem, então eu consigo identificar que este irmão ou esta irmã está a vir então de um trauma da infância. E geralmente quando eu faço alguma consulta pastoral e dou conta dessa situação, eu primeiro crio um clima de conversa, não é? Cria um clima de conversa para que a pessoa se sinta à vontade para poder se abrir, porque às vezes as pessoas quando vão ter com um pastor ou uma pastora sentem aquele medo, né? Aquela vergonha de poder explicar então o que aconteceu. Então eu procuro deixar a primeira pessoa confortável. Então, quando a pessoa se sente confortável, ali eu vou entrando assim, como dizem na gíria, né, de fininho, né, um bocadinho daqui, um bocadinho dali, para então a pessoa conseguir se soltar. E quando a pessoa consegue se soltar, ali eu vou ajudando a pessoa a ver as causas, não é? A identificar os sintomas e mostrando também a cura para aqueles traumas. Apresento isso através da palavra de Deus e um pouquinho também com a neurociência, um bocadinho também com a psicologia. Muito bem. Pastor Tânia, aquelas crianças que começaram a fazer serviços muito cedo, tudo bem que devemos ensinar as crianças, mas desde pequeno a criança começa como se fosse um burro, um animal de carga. Desde pequena ela tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos irmãos, e a mãe acha que não, ela está-me a ajudar, eu estou a ensiná-la. Ou até mesmo aquelas crianças, por exemplo, nós em Angola vivemos muito isso, algumas famílias iam buscar crianças nas províncias e traziam aqui para Luanda e postas aqui, essas crianças, em vez de serem inseridas como filhas, foram inseridas como se fossem babás, amas. Algumas pessoas até dizem ama seca. O que é que se me oferece dizer como isso, acerca disso? Porque eu sei que também a pastora também fala muito sobre isso quando fala dos seus traumas de infância. Porque eu vivi isso, né? Em famílias. As pessoas se aproveitam da necessidade, pobreza, e vêm com aquela falsa aparência de amor e espírito de adoção e preocupação, mas na realidade quer nos fazer de babás empregadas sem haver na criança a qualificação para poder ter um trabalho desse. Olha, eu tomava conta de criança, eu como criança, desde 7 anos de idade, ou menos idade. Eu olhava uma criancinha chamada Ana Cláudia, depois eu fui para outra que olhava a Júnior. A de Júnior, Júnior era extremamente agressivo. Lavar, passar e cozinhar. Então, a minha vida se resumia em abusos em todos os gêneros, fora as agressões físicas e as agressões mentais. É o que eu chamo de violentação diária. Porque na medida que você está sendo agredido, você está sendo violentado na sua infância, que ela está sendo roubada de ser humano e de ser mais frágil, que precisa de proteção, e na realidade quem está para proteger vai usar a sua posição, a sua estatura para agredir, para violar e para abusar. E imagine como eu cresci, eu vivia querendo fugir, eu não tinha tempo de estudar, não tinha uma boa alimentação, isso gerava algumas deficiências no meu organismo, passava mal, sentia dores. Quando chegava na escola, eu não conseguia ter um bom desenvolvimento por causa dos nutrientes que estavam em falta no meu organismo.
Então, eu vivi, cresci em um conflito muito intenso dentro de mim, acho que é por isso que Deus me chamou para esse tipo de obra, que é a área que eu trabalho. Às vezes, eu não me pergunto, Deus já me mostra, só no olhar eu já consigo ver, identificar, porque a gente cresce já conhecendo como o porquê um homem é levado ao homossexualismo, ao bissexualismo, a mulher ao lesbianismo, porque ela tem essa rejeição para como. Então, toda essa raiz de problema tem uma causa. A semente se desenvolveu e está predominando. Uns conseguem lutar e sobreviver, outros, por mais até que busquem cura, não conseguem. Mas foi na igreja, a pastora deu uma classificação bem empoderada, bem firme, foi assim que eu me ajudei. Eu não tomei psicotrópico, eu não tomei nenhuma droga, embora cheguei à depressão a um estágio bem elevado. Eu simplesmente optei por Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Entendi o sentido próprio e que nós devemos fazer, procurar ajudar essas crianças que estão sendo usadas e abusadas por pessoas, entre aspas, que dizem que querem oferecer uma família em uma condição melhor e, na realidade, não querem oferecer coisa alguma, querem sugar e se aproveitar da fragilidade, da necessidade que é representada através da pobreza. Foi no meu caso. Nós morávamos em uma casa mais para cair do que para estar de pé, eram apenas 2 cômodos, era uma pobreza bem intensa, bem profunda, onde havia falta de muitas coisas, além do afeto, havia falta de víveres. Meu pai ganhava pouco, meu pai também agressivo, vivia pelas ruas, minha avó alcoólatra também, deixava a desejar, então vão lá confuso. Mas Deus tratou, Deus curou, são um exemplo do poder da oração, são um exemplo do poder da palavra, e são um exemplo do que Deus disse: eu sou o alívio para vossas almas. Eu tiro de vós todo... Pastora Tânia e Pastora Leida, falamos aqui das crianças que vêm das províncias e que são criadas por outras famílias, mas muitas vezes, por mais triste que seja, o trauma é causado pelos próprios pais. O adulto tem um trauma, mas esse trauma não foi uma tia, não foi o tio, foi a própria mãe, foi o próprio pai. O que dizerem sobre isso? Sim. Eu acompanhei uma história de uma jovem em que ela tinha entre 8 e 9 anos. O próprio pai dela mandava a menina envolver-se sexualmente com o melhor amigo dele, o próprio pai. Então, é um trauma que está a ser causado pelo próprio pai. Eu, sinceramente, quando eu percebi-me dessa situação, trouxe-me uma revolta. Eu fiquei mesmo furiosa com isso, porque eu me perguntei como é que um pai é capaz de usar a sua própria filha, uma criança, um ser indefesa, para passar por abuso sexual. Isso durou com ela por aí uns 3 anos, a partir dos seus 8 anos. Então, os pais, muitas das vezes, também causam esses traumas nas crianças. Mas esses traumas são diversos, não são só abuso sexual. Tem pais que já educam os seus próprios filhos com rejeição. Tem pais que não acreditam no potencial dos seus próprios filhos. Para ele, o filho é errante. O filho erra de manhã e à noite. Então, aquela criança, ela acaba por assegurar nela mesma, até no seu subconsciente, de que ela é uma criança falhada. De que ela é uma criança que não acerta, que não consegue se disciplinar, que não consegue ser uma criança bem-sucedida, porque o pai ou a mãe implantou isso na mente daquela criança de que você não merece. Tem pais que dizem assim: ei, olha, você amanhã não vai ser nada. Você é um burro, você é uma burra, você é uma pessoa que não consegue acertar, você não é inteligente, você só traz notas péssimas em casa. Mas aquela pessoa tem sim algo bom nela. Primeiro, ela é a imagem e semelhança de Deus. Segundo, é um ser
É uma obra de Deus. Como é que pode não ter nada de bom? Então, aquela criança vai alimentando-se disso. Quando adulto, torna-se uma criança, um adulto frustrante. Por mais que ele tenha inteligência, ele não vai conseguir usar a inteligência ou a sabedoria que tem, porque já foi implementado na mente dele desde pequeno de que você é um sem ninguém, de que você é um errante, de que você não consegue acertar absolutamente nada. E você vê adultos assim, que acabam levando esses traumas dentro do relacionamento quando casam. E o que é que vai acontecer? Os seus filhos também vão acabar também carregando o trauma do pai que ele teve quando era criança. Há quem consegue se superar disso. Há quem não consegue se superar. Prende-se nisso. Diz assim, se o meu pai fez comigo, se a minha mãe fez comigo, eu também posso fazer com vocês. Então, Agora, eu aconselho... Vamos olhar um bocadinho para o lado espiritual. Pastora Aleida e Pastora Tânia. Uma família, ou seja, uma família que foi o motivo da causa do trauma de alguém, que tipo de maldições é que essa família pode colher? Porque hoje em dia, pessoas que estão a viver determinadas lutas e não sabem que é por causa do que plantaram lá atrás. Olhando para o lado espiritual, pastora Tânia e pastora Leida, pastora Tânia, quando vê as pessoas que lhe causaram traumas emocionais, como é que está a vida dessas pessoas? Que tipo de maldições é que essas pessoas carregam? Porque eu acredito que há muitas pessoas que nos estão a acompanhar e não sabem que determinadas lutas que estão a viver, pessoas que até oram, mas a vida não muda, elas não compreendem o que é que se passa. Que tipo de maldições é que nós podemos viver nisso? Pessoas que abusaram sexualmente, que maltrataram. Olha, voltando um pouco à pergunta anterior, eu cresci ouvindo que eu não seria nada, que eu não prestaria, realmente causou todos esses problemas, porque cada um dá o que tem. Foi difícil? Foi, até conseguir ter esse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio, foi um processo demorado, é um processo progressivo, não é feito nem alcançado da noite para o dia. Tem pessoas que podem mostrar e aparentar externamente, tem um estereotipo de que ela está bem, mas quando o Espírito Santo penetra e revela, ainda existe feridas abertas que estão sangrando. Outras só os estigmas, que são as cicatrizes. É um processo longo, árduo e muito delicado, que vai exigir de quem se relaciona com essas pessoas uma grande percepção da causa, amor, porque sem amor. Normalmente essas pessoas, elas são hostis, elas são rebeldes, elas são difíceis de relacionamento e de ter entendimento, de ser compreendida e de compreender, porque ela desenvolveu nela algo que entrou dentro dela e foi alimentado dentro dela. Eu fui uma pessoa eu era extremamente teimosa, inquieta e muito brincalhona, porque eu não queria mostrar que dentro de mim havia uma tristeza profunda, havia medos em dimensões, imensuráveis, quer dizer, incalculáveis, medos que quem olhava dizia, não, ela é audaciosa, ela é inteligente, ela é corajosa. Uma pastora Leida falou, e é bem por aí, a pessoa não se desenvolve, não desenvolve o seu potencial dentro das suas qualificações dadas por Deus, porque o medo e os acontecimentos do passado serão muito latentes para impedi-la de acreditar no seu potencial, para se desenvolver como esposa, como amiga, como companheira e como profissional e como irmã em Cristo Jesus. Que nós vemos dentro da igreja, existem muitas pessoas que são difíceis de lidarem. E quando você vai para a causa, você vai ver lá atrás, começou na gestação, dentro do ventre ela absorveu a rejeição. Houve conflitos externos e ela foi o órgão receptor de toda aquela discussão, aquele ambiente que ela já estava sendo formada, embora
parecia que estava sendo protegida. Essa criança vai nascer inquieta, agitada, nervosa. Quais os demônios que vão atuar? Prostituição, o demônio que vai levar a pessoa à prostituição, o demônio que vai levar a pessoa à vida regressa, da esbórnia, de esbanjamento, adultério, de querer sempre um companheiro que não pertence a ela, de querer sempre estar em um ambiente onde ela vai dar espaço à carne, porque ela não se dá valor, ela não tem conhecimento nem base de valores morais, valores sociais e valores cívicos, ela não tem. Então, por causa disso, essa pessoa vai ser rejeitada na sociedade, porque o demônio da prostituição entrou, demônio do adultério, demônio do vício, demônio que vai levar a pessoa a ser uma pessoa descontrolada, compulsiva, agressiva, confusa, desorientada, depressiva. São muitas, inúmeras patologias, não só provenientes dos demônios que vão se alimentar da fragilidade, mas também dos demônios que já vêm passando de geração em geração, porque os pais dessa pessoa também vieram de um determinado ambiente, eles desenvolveram aquilo que foi semeado neles. Uhum. A nossa internauta Olivia Oliveira, ela perguntou, será que um trauma de infância, qualquer que seja, mesmo depois de ser cristão, não fica esse trauma escondido e não curado? Acho que já respondemos isso, mas queria que a pastora Leida voltasse a repetir. A Olivia Oliveira, acho que não acompanhou, ela pergunta se esse trauma fica escondido e não curado, mesmo depois de ser cristão. Uhum. Porque eu acredito que a pessoa pode ser pregador, mas ter esse trauma, pode não ser a área dele, é ter pregador, cura, mas... Uhum. Uhum. Sim, é possível, sim. Quando nós recebemos Jesus, nos tornamos cristãos, as pessoas às vezes pensam que às vezes é um passo de mágica, tudo muda assim da noite para o dia. Não. A palavra vai precisar trabalhar em você. E para esses traumas saírem de você, você vai se submeter à palavra do Senhor, porque a palavra ela vai começar a te estruturar. Um exemplo, quando nós ligamos o fogão para podermos colocar alguma panela, para podermos fazer alguma comida, ele não funciona assim automaticamente. Você ligou o fogão, acendeu e já está tudo pronto. É um processo. Então, quando recebemos Jesus, também é um processo. A palavra tem que trabalhar em nós. Aquele trauma pode continuar a estar ali, mas é através da palavra, é através de ouvir constantemente a palavra, que ela vai começar, então, a curar os traumas, a curar as feridas. E as pessoas, às vezes, pensam que a palavra é tipo uma mágica. E tem uma palavra, estou a ouvir a palavra, aceitei Jesus, e já vai acontecer. Não. Você próprio tem que se submeter a ela. Você tem que tomar a decisão de se desfazer desse trauma. Se você não toma a decisão da palavra poder trabalhar em ti, você se desfazer desse trauma, não vai funcionar. Vais ter 10 anos, se posso até dizer cristão, ou 10 anos na igreja, mas você não vai ver isso a funcionar, porque você não está disposto a se abrir nela. Você não está disposto a se conectar de forma profunda nela. Até você pode ser pregador, pode ser pastor, mas não se libertar disso. Às vezes as pessoas pensam que sou pregador, sou pastor, está tudo ok. Não. Os nossos bastidores têm coisa ali atrás, todo Deus sabe. Amém? Então é necessário. Guerras. Muitas. E é uma luta grande. E mesmo sendo cristão, a melhor forma de fazer isso é a pessoa ter ajuda. Pedir ajuda ao seu pastor. Se abrir, olha, pastor, eu passei por isso. Aquele pastor vai te ajudar, vai te orientar. Mas você já recebeu Jesus. Você já se converteu, você já tem Deus em sua vida. Mas há necessidade de quê? De você ser orientado, de você ser instruído. Por isso é que temos uma autoridade espiritual em nossa vida para poder então nos direcionar, nos instruir o caminho que vamos percorrer na palavra do Senhor. Esse é o meu ponto de vista. Pastora Tânia, eu acredito também que diante de um trauma de infância, a pior coisa que o adulto pode fazer dentro da igreja é o silêncio. Ele tem aí o seu líder espiritual e ele não conta. Com certeza. Mas às vezes é porque
essa pessoa ela cresceu em um ambiente onde ela foi muito reprimida. Até ela aprender a confiar, a conhecer o processo da confiança, como eu volto a dizer, o amor sempre vence. O amor da estrutura que constrói sobre nós algo que o mundo e que a família, às vezes, não construa. Porque eu não tive uma família para construir o significado da essência do amor. Eu não tive relações pessoais para poder, nem vizinhos dignos, para poder revelar e manifestar o amor. Eu cresci na escola, eu era hostilizada, eu era perseguida. Na rua, eu era perseguida. Dentro de casa, eu era espancada. Então, eu tinha medo de sair da escola e vir para casa, porque em casa ainda era pior. Na rua, no caminho para a escola, eu encontrava aquelas meninas que armavam seus grupinhos para me agredirem. Então, vocês têm noção que tudo que você falar de trauma, eu tenho uma experiência. Então, como eu aprendi? Buscando o conforto em Jesus, foi na palavra, foi buscando alguém que Deus começou a usar os vasos, não foi nem eu procurando. A princípio, como a pastora Leida acabou de dizer, você tem que querer. Vai haver uma grande guerra interna. Você tem que vencer esse inimigo que está dentro de você querendo te matar. O primeiro inimigo a enfrentar foi esse, os meus vilões internos. Eu disse, não, vocês não vão me vencer. Jesus, ele vai mudar essa história. É o que eu aconselho e digo. Se você está assim, busque ajuda, peça a Jesus, clame a Jesus. Eu clamei a Jesus. Quando eu clamei a Jesus, ele ouviu, ele respondeu. Porque ele disse, vinde, é um convite. Eu tenho um alívio para você. E tem sempre alguém para ajudar. Tem sempre alguém para orientar. Deus cria conexões especiais. Não é assim, pastora Leida? Deus cria conexões. Sim. Nós somos essas conexões. E nós que fazemos a obra, nós devemos estar cheios desse amor para identificar uma pessoa tímida, uma pessoa reprimida por causa de um trauma. Tem gente que é tímido por natureza. É da natureza dela. Sim. Mas outros é por causa das repreensões que ela passou quando criança. Ela não podia abrir a boca para falar, cala-te, você só fala bobagem, não quero te ouvir, tu não sabe nada. Como tem mulheres dentro de casa que continuam a viver isso com seu cônjuge. Sim. E na medida que vai amadurecendo, esse sintoma, essa patologia vai se agravando, se ela não for visitada na raiz. E como se visita na raiz? Ela dando espaço para que Jesus venha agir e interagir. Foi o que eu fiz. Eu estou dando aqui, em parte, tudo isso eu tenho que contar como Deus fez comigo, que foi tudo com a palavra. Fui sozinha dentro de casa, comecei a jejuar, a arma poderosíssima da oração, que vai desconstruindo, e a ciência realmente teve que se curvar diante do poder da oração, teve que reconhecer que a oração liberta, e quando tem uns vasos, assim como a pastora Leida e tantos mais, repleto de amor, da virtude do Espírito, para abraçar uma pessoa rebelde e mostrar que ela é amada e que ela tem valor. O primeiro passo para uma pessoa realmente ter sucesso é ela ser amada. Se nós conseguirmos amar essa pessoa... Pastora, vamos só ler aqui, já é a segunda, o primeiro internauta já saiu, que foi Ernesto Banvo, mas eu captei o que ele perguntou. Ele perguntou se os traumas emocionais estão sempre ligados a uma pessoa próxima, família, vizinho. E aqui a Madalena Antônio diz que este é um tema muito importante, porque existe muita gente nesta condição. Ela diz que gostaria de saber sobre a cura da alma. O que a pastora estava aqui a dizer, e a pastora Leida disse algo muito importante. As pessoas pensam bem, entrei na igreja, aquilo, uau, é tiro e queda. É um processo, queria que falasse desse processo da cura da alma, né? Que a pastora Leida falou um bocadinho, a pastora Tânia também falou, que as pessoas pensam, estou na igreja há um mês, então já não posso apresentar esses sintomas.
E aqui a nossa internauta diz, gostaria de saber sobre a cura da alma. Queria que frisasse também sobre o tempo, a necessidade, a importância da pessoa não ter pressa, não estar ansiosa, mas seguir as orientações. Uhum. Ok. Bem, eu vou deixar a segunda pergunta para a pastora e vou responder a pergunta do internauta que estava ali, não é? Geralmente os traumas são assim causados pela família, vizinhos, as pessoas próximas, porque são as pessoas que estão conectadas a nós. Então, não tem como uma outra pessoa de causar um trauma que não tem ligação com você, onde não há conexão. É através da conexão, não é com alguém que você pode então adquirir ou desenvolver um trauma. Então, na maioria dos casos, só para não dizer todos, é mesmo com pessoas próximas. Tá? Geralmente é assim. Também os traumas também são causados não só com pessoas próximas, também através de filmes, também através de novelas, também através de alguns programas televisivos, sim, que você vai lá ver, é a tua mente que está ali conectada, não é? Aquilo vai estar o quê? Vai estar gravado no teu subconsciente e pode te levar isso a vida toda. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu tinha 8 anos, eu estava a ver o Exo Factos. Naquela altura, o nome não era esse, mas acho que era um nome assim parecido. E eu vi um noticiário que dizia que um jovem de 20 anos violentou uma criança de 2 anos. É incrível que eu cresci com aquilo na mente. Não foi fácil tirar isso da minha mente. Eu ficava revoltada. Eu tinha 8 anos e aquela notícia me fez mal. Isso causou uma revolta, que sempre que eu visse alguma situação de alguém que foi estrupada, uma mulher, alguma criança, uma adolescente, uma jovem, uma pessoa idônea passou por algum estupro, aquilo fazia-me confusão, que no entanto até eu queria criar um projeto associado com a própria justiça, de fazer do tipo de andar atrás, não é? Tipo, colher pessoas assim que passaram por esse processo e os seus próprios autores, que não fosse apenas cadeia, que eles tivessem que merecer, que tinha que ser tortura. Mas isso era um pensamento diabólico. Graças a Deus que o Senhor me libertou desse pensamento, né? Porque a justiça vem do Senhor, amém? Então, os traumas não é só com quem está próximo, também por meio da televisão você pode ter um trauma. Então, é só para esclarecer. Leida e pastora Tânia, a nossa internauta Lacorça de Jesus Monteiro Zina, ela diz que o primeiro passo é a pessoa aceitar que precisa de ajuda. Muitas vezes a pessoa, ela não aceita que precisa de ajuda. Ela diz, eu já estou assim, eu falo na cara, eu não confio em ninguém. Tem aquilo, como se costuma dizer, o fenômeno bateu, levou, uma reação imediata, ela não pensa logo, ela está sempre na defensiva, ou seja, ela não aceita. O grande problema, eu queria que frisassem aqui o grande problema das pessoas não aceitarem que precisam de ajuda. Principalmente para os homens, enquanto pai de família, ele não aceita que precisa de ajuda. Ele olha para a consulta de um trauma de infância como se fosse uma consulta da próstata. Ele não aceita que precisa de ajuda. O que se lhe oferecem dizer sobre isso? Olha, eu vou responder a outra pergunta logo. A menina perguntou, a pessoa pode ser curada da alma? A cura para a alma, claro que existe. Claro que existe. A pessoa curada, ela aprende a conviver com as cicatrizes. Porque as cicatrizes vão existir, porque a memória, ela existe. A não ser que a pessoa tenha amnésia, tudo se apaga. Mas, normalmente, a causa do trauma vai ser sempre memorativa, sempre latente em muitas mentes. Mas que a cura há. Ela vai saber conviver, ela vai saber se relacionar, ela vai nascer aqui. Olha o exemplo aqui, Tânia Maria. Agora, tem pessoas que elas têm dificuldade de se abrir. Um dia, eu fui ministrar em uma igreja em São Paulo, no ano 2015, foi 2015, antes de ir a Angola. Quando eu fui ministrar, Deus disse, você vai falar sobre traumas, de abusos, de violências, que muitos homens também vivem. Esse homem,
ele também é fruto de muitos acontecimentos do lar, de repressão, opressão, abusos de toda a espécie, não só com mulheres acontecem. A pastora, ela narrou quando ela viu uma criança de 2 anos passando por uma situação, aquilo criou uma imagem. Eu, até hoje, às vezes, tenho umas policiais amigas minhas que elas me mandam vídeo de pedófilos abusando de bebês. Eu passo meses com aquela visão, aquilo me angustiando a alma, não consigo ter paz, não consigo dormir bem. Então, aquilo que os olhos veem interfere no emocional, interfere no racional, interfere no sentimental, porque nós somos humanos, nós somos dotados de sentimentos e de emoções. Então, quando a gente nossos olhos levam a uma visão desse tipo, toda a nossa estrutura é mexida. E são inúmeros vídeos de crianças sendo agredidas, de bebezinho, mães que jogam filhos contra a parede. É umas coisas que eu digo, meu Deus, quanta iniquidade, quanta impiedade, quanta maldade. Então, tem pessoas que crescem com todos esses traumas acumulados, muitas nem sabem porque elas são assim. A memória tratou de cobrir. Aquelas mães também que quando o filho faz uma coisa, você não vai comer hoje. De castigo, a minha avó, olha, eu vivi isso e a minha avó fazia bem assim, ó. Se eu dissesse, me dá mais um pouquinho de sopa, ela pegava um prato de farinha, enchia de farinha e enchia de água e dizia, agora você coma, você não está com fome? Não lhe foi suficiente? Se eu pedisse mais uma banana, ela dizia, você vai comer o cacho da banana inteiro. Eu dizia, mas eu não vou conseguir comer, eu não quero saber, para você aprender, nunca pedir. Aquele ambiente que você falou a princípio, regime de quartel. Regime de quartel. Então, voltando um pouco à pergunta... Pastora Leila e pastora Tânia, o que é que faz um adulto ter esse comportamento? O que é que faz um adulto ter esse comportamento mau? O que é que leva um adulto a ter esse comportamento? De maltratar uma criança? O que é que leva um adulto a ter esse comportamento? Bem, ok, pode falar. Acho que a Porque pastora está estava passando um dedetiçador de insetos na rua, faz muito barulho, tá ouvindo? Vocês escutaram, então eu não ouvi nada. Mas ainda não foi respondida a pergunta do que você fez anteriormente a essa, sobre pessoas que não conseguem pedir ajuda. Sim. Né? Pessoas que elas têm dificuldades de se abrir e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Aí nós devemos ter a habilidade, a pastora Leida falou isso, e vir pelas arestas, para conseguir desconstruir as paredes que essa pessoa construiu ao longo da sua história, para chegar no ponto X da questão, no causador de tudo isso, para ela desabrochar, para ela se revelar, para ela se abrir. Ela tem que ter um alto grau de confiança. Então, quando Deus me levou a essa determinada igreja, porque foi a que veio agora, que eu nunca vi tanto homem vir à frente em um lugar, sempre é mulheres. E foram muitos homens, muitos. Eles choravam, eles se rasgavam, eles gritavam. Pastores ficaram me olhando assim, eu obedeci à voz do Senhor. Deus disse que seria cura para homens. Então, parem para pensar, a mulher é mais fácil, por isso que nós somos mais rapidamente curadas do que o homem. Porque a gente, digamos, cria uma amizade com a pastora Leida, ou há uma conexão espiritual profunda, que às vezes a gente não sabe explicar, e aí Deus faz o quê? Ele vem, passa, olha, está se passando, cria um elo, a gente desabafa. Quando eu conheci a Liliane, o que foi que Deus fez ali? Foi uma conexão espiritual, onde Deus se manifestou. E é isso que Deus faz. Mas aí... Pastora, vamos olhar aqui o comentário da internauta Antônia Cerqueira Vieira. Ela diz, eu cresci a saber que eu nunca tinha quem pudesse me acudir. Até mesmo quando tivesse uma briga entre eu e as minhas irmãs, a minha mãe me dizia que eu nunca tinha razão. Por isso fiquei sem conseguir fazer antigos. Acredito que ela quis dizer amigos, e luto muito com isso. Que
Que palavra tem a dizer a Antônia Cerqueira Vieira? Ela diz que cresceu e não tinha quem lhe pudesse acudir. Mesmo quando tivesse uma briga com as irmãs, a mãe dela sempre dizia que ela não tinha razão. Uhum. Bem, eu falei sobre isso, deixo para a pastora Leida, porque eu já falei algo sobre isso. Bem, a pastora até já falou muito sobre essa resposta, não é? Falou muito, focou muito nesta resposta que é da pergunta que a irmã Antônia Cerqueira Vieira está a fazer. É rejeição, a pastora falou sobre rejeição. Desde pequena a pessoa nunca aceitou, os pais colocaram em você o pensamento de que você é errante, de que você nunca tem razão. Então, para você conseguir, para a irmã conseguir se libertar, então, desse sentimento, desse trauma, eu vou lhe dizer, procure ajuda. Procure ajuda. E antes de procurar ajuda, antes de tomar essa decisão e procurar ajuda, a primeira coisa que eu quero lhe dizer, olha para o espelho e diga assim, uau, eu sou um ser especial. Uau, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Meu Deus, uau, eu sou uma pessoa certeira. Eu sou uma pessoa com uma mente brilhante. Eu sou uma pessoa extraordinária. Uau! Hey, o meu destino é vencer. Eu nasci para brilhar. Se a minha mãe me dizia que eu sou errante, que eu não consigo, que eu não tenho razão, hoje Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje me diz assim, você pode. Você é certeira. Você é especial. Come on. Então, é você aceitar primeiro a tua identidade de filha de Deus. A tua identidade de herdeira e co-herdeira com Cristo. Quando você aceita isso, qualquer palavra que a mãe, ou o pai, ou o irmão, um amigo falou quando você era criança, elas começam a se desfazer. Desfazem-se, porque o poder de Deus, o amor de Deus começa a ser a maior influência na tua mente. O amor de Deus começa a ser a maior influência na tua vida, no teu coração. Então, o amor de Deus é o melhor antídoto para poder quebrar qualquer trauma, qualquer rejeição que a pessoa tenha tido enquanto criança. Então, essa é a minha resposta à nossa amada irmã que perguntou, que disse que luta com isso desde criança. Aceita a tua identidade em nome de Jesus. E também aconselho-lhe, quando a live terminar, a irmã que fez essa pergunta, volta a ver este vídeo. Sabe por quê? Os paradigmas formados na nossa mente subconsciente, eles são formados por informação e também são formados por repetição de informação e também são removidos por repetição de informação. Então, quando repetimos uma informação produtiva, o nosso subconsciente aceita e ela começa a trabalhar e remove, então, qualquer paradigma. Então, aconselho-lhe a repetir mais de 2 vezes, mais de 3 vezes o mesmo vídeo em nome de Jesus. Amém. Agora vamos voltar para a pergunta que eu havia feito. Exato. Tem um detalhe. O perdão. Sim. Não podemos esquecer, porque o perdão é fundamental. Uhum. É um dos pilares. Vamos chegar até o perdão, não esquece, vamos chegar já até ali, vamos chegar ali. Pastora Tânia e Pastora Leida, o que faz um adulto? Ele cresceu bem, mas ele quer violar uma criança, ele quer maltratar alguém, ele quer fazer alguém um animal de carga. O que leva os adultos a ter esses comportamentos que originam traumas às crianças? O que leva um adulto a fazer isso? Bem, geralmente são situações que a pessoa viveu quando criança, são situações que ele também pode ter acompanhado outras pessoas a viverem e ter um espírito de vingança. E a outra maior, fora essas 2 que eu citei, é a própria influência satânica. A influência diabólica. Não é? São espíritos que começam a trabalhar a mente daquela pessoa, são espíritos que passam a tomar território na vida daquela pessoa. E quando espíritos imundos tomam território, têm a liberdade na tua vida, você não vai agir por si só. Você vai agir por uma influência diabólica.
você vai agir por uma influência satânica, porque são espíritos imundos que estão a trabalhar a tua mente, são espíritos imundos que estão ali a te influenciar, a coagir você a fazer essas situações. Por isso é que vimos pessoas que são psicopatas, sociopatas, por ali, são influências satânicas, né? E conforme eu disse no princípio, são situações que ele viveu, ou que viu alguém, ou que presenciou alguém, então, também a viver. O resto vou deixar com a pastora para dar continuidade a essa resposta. Não, por aí está tudo bem. A internauta Madalena Antônio, ela diz amém, amém, glorificado seja Deus Pai Todo-Poderoso pela ajuda e que Jesus Cristo continua a vos usar pelo poder do Espírito Santo. Glorificamos a Deus quando as pessoas começam a se rever. Aqui nos bastidores, alguém pediu o número da pastora Tânia, então começamos a atingir o alvo. Esta é a grande missão. Eu volto a fazer a pergunta que eu fiz agora. Tudo bem que o adulto, a criança vai crescer com esse trauma, mas um adulto, olhando para espiritualmente, porque é importante, porque a esta altura ainda há pessoas que continuam a maltratar. O que é que esse adulto vai colher futuramente? Eu não digo para a criança que poderá se desviar, poderá ir para o homossexualismo, eu digo para aquele que exerce, que é o grande, que é o motivo do trauma na criança. Que maldições é que essa pessoa está a colher? Porque vimos pessoas hoje dentro da igreja, entra campanha, sai campanha, e a vida dessas pessoas não muda. Há um passado lá atrás. Então, como mulheres de Deus, como mulheres de Deus, o que é que essas pessoas podem colher? Por exemplo, mães que as filhas têm todos os mesmos problemas e ela não sabe o que é que ela fez lá atrás. Então, espiritualmente, lá à frente, uma mãe que hoje maltrata pessoas, lá à frente, o que é que essas pessoas poderão colher? Um adulto que hoje violenta alguém, lá à frente, o que é que ele poderá colher? Talvez alguém nos está a acompanhar e vai poder se identificar, e nosso Deus é um Deus do perdão. Olha, eu não... Vou ver se eu entendi bem a sua pergunta. Primeiro, dentro do assunto que a pastora Leida estava a falar, dentro da pergunta que você fez, sobre pessoas que fazem esse tipo de causa. Tem pessoas que já vêm com essa bagagem hereditária. Por quê? Tudo não, também pastora Tânia, pastora, eu passei por isso. Eu não falo mais da bagagem hereditária. Eu falo de o que essa pessoa poderá colher de maldição, porque nós somos o povo de Deus, importa que nós falemos os dois lados. Então, uma pessoa que violenta alguém, que abusa alguém sexualmente, que situações é que vocês olham hoje para as pessoas e vocês dizem, nossa, está debaixo de uma maldição porque no passado fez alguma coisa. Então, que situações, por exemplo, a pastora Tânia hoje, quando olha para as pessoas que lhe abusaram, que lhe maltrataram, como é que está a vida dessas pessoas hoje? O que é que elas estão a colher? A consequência é fundamental. Plantou, colheu. Mesmo que confesse Jesus, a colheita vai vir. Tem gente que vive a tormenta pela própria consciência, que a acusa de dia à noite, embora o Senhor já tenha perdoado pela confissão. Porque tudo vem da escolha. Eu poderia ter escolhido ser uma pessoa totalmente avessa aos ensinamentos que Deus me concede. Eu poderia ser uma pessoa agressiva, violenta, hostil, extremamente desagradável. Eu apenas lutei para desconstruir o que o mal poderia construir, porque quem mais alimentado mais fortalecido será. Na realidade, nós não podemos ignorar a escolha. Pastora Tânia, eu não me refiro mais à pessoa que está traumatizada, eu me refiro... a Bíblia não estou falando da pessoa traumatizada, eu estou a dizer que uma pessoa que planta, ela vai colher. Ok. Pode prosseguir, então, desculpa. Se ela plantou, se ela fez um dano, é o que acontece com muita gente quando se converte, conhece o Evangelho. Ela pensa que todo o lixo dela vai embora de vez. E ela esquece que quem planta, colhe. Então, o que acontece? Na oportunidade em Cristo, a pessoa tem a oportunidade de nascer de novo. Aí vem um nascer de novo. Nascer nova criatura. Nascer com novos conceitos, sabendo que cometeu o erro. Mas ela tem uma oportunidade no presente
de semear novas sementes para que o futuro dela seja um futuro de honra, uma colheita de alegria, de paz e de prosperidade, porque o passado se foi, o Senhor diz que Ele propõe algo novo para a nossa vida. Então, ela tem que entender que toda ação há uma reação, gera uma produção. Não tem como escapar do mal que ela causou. E o mais desagradável é quando é o filho dela, quando é o descendente dela que vai pagar o dano que ela fez a alguém no passado. As pessoas dizem, Deus não faz isso. Faz sim, eu sei que faz, porque eu vivi, tenho experiências para saber muito bem que esse ciclo vai passando de um para outro. O importante é as escolhas. Ezequias escolheu obedecer, não seguir o passo do pai. Manassés já não seguiu os passos de Ezequias. São escolhas e consequências são inevitáveis. Boa ou ruim, vai se colher. Okay. Aqui a nossa internauta Juliana da Silva, ela diz, eu passei uma situação de traumas com meu filho. Quando voltei a estudar, deixava ele sozinho. E depois de um tempo, ele começou a apresentar comportamentos estranhos, não queria mais ficar em casa, mas graças a Deus o meu pastor deu-nos orientações e hoje tudo voltou ao normal. Glória a Deus, que Deus abençoe a irmã Juliana. A mesma pergunta que a pastora Tânia respondeu, queria que a pastora Leida também fizesse alguma incursão aqui sobre isto. O que é que pessoas que causam traumas poderão colher? Porque eu acredito que são mulheres de Deus, lideram pessoas. Há situações que vocês dizem, eu já orei por esta pessoa, mas a vida não muda. O que é que se passa? É o passado lá atrás. Queria que se apontassem determinadas coisas que alguém que está nos assistir poderá acompanhar. Não, eu fiz isso lá atrás. Pastora Leida. Bem, Vamos já geralmente dizer que quando... estamos já na nossa reta final, aos nossos internautas, vamos terminar com o perdão. Mas, pastora Leida, Tá pode? bem. Ok, posso sim. Geralmente essas pessoas que acabam semeando esse mal na vida de outros, elas têm a tendência de colher o mesmo mal lá mais para frente. É a lei do retorno. Você semeou, você vai colher. Mas, quando nós aceitamos a Cristo e nós confessamos o nosso pecado, confessamos os erros que nós fizemos lá atrás. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Deus é fiel e justo, para nos perdoar, 2, para nos purificar, 3, de toda injustiça. Então, qualquer injustiça causada pelo erro que eu fiz, quando eu me arrependo na sua totalidade, confesso o meu pecado ao Senhor e reparo os erros que eu cometi lá no passado, eu recebo perdão. O que acontece? Muita gente às vezes não consegue ir à frente porque pensam, bem, eu tenho que passar por 20 libertação para Deus me perdoar. Não. A Bíblia diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É você aceitar essa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre dos erros do passado, livre de qualquer coisa que você carrega do passado. Mas foi alguém que fez mal lá atrás. Sim, o ladrão crucificado com Cristo, ora antes era ladrão, mas foi em glória. Por quê? Por causa do arrependimento, por causa do perdão, ele reconheceu. Então, quando você reconhece, você aceita essa verdade, quando você assume essa verdade, quando você aceita essa verdade, não tem como isso continuar a te perseguir. Só vai te perseguir, número 1, se você não se arrepender. Número 2, se você não pedir perdão às pessoas na qual você magoou, isso vai continuar a surtir efeito na sua vida. Esse é o meu ponto de vista, de acordo à luz da palavra. Ok, Agora eu que entendi um pouquinho o que ela falou. Só um segundo. Quando tu disseste
que a vida não muda dentro da... Por mais que a pessoa tente, as coisas sempre repetitivas dentro da casa dela. É isso que a Liliane falou, sempre repetitiva. Um dia eu fiz essa pergunta ao Senhor, bem colocada, porque isso é constante, é diário. A gente vê pessoas que anos passam e fica se repetindo a mesma história. Um dia eu fiz a pergunta para o Senhor, por que isso? Alguns são mais rápidos, outros são mais demorados. Cada um tem um processo. O Senhor diz que no amor não existe medo, porque o amor lança fora todo medo. 1 João 5,18. Então, veja só, o medo existe, existe. E porque as coisas se repetem. Aí Deus me deu uma palavra em Deuteronômio 8, onde ele diz para Israel que ele os permitiu ficar no deserto, que ele os humilhou, que ele os deixou ter fome, porque ele queria conhecer o coração. E todo esse processo é lento para exercício da paciência, para que através da paciência a pessoa também adquira a experiência, e através da experiência a esperança de que a proposta de salvística é de curar todo tipo de trauma e de enfermidade. Mas a pessoa, para ter esse entendimento, ela vai passar pelo processo do conhecimento para poder desenvolver o discernimento. Isso não acontece de forma aleatória, não acontece de qualquer jeito. Então, todo esse processo, ele é árduo, é doloroso e vai exigir que a pessoa saiba que não é da noite para o dia um abrir da porta e fechar. Não é a porta do portal da esperança que um homem diz, abre aqui que está lá os presentes e o que você precisa. O que nós precisamos em Cristo, ele vai nos conceder todos os dias. Por isso que ele diz, não andeis ansioso por coisa alguma, mas ante as vossas petições com súplicas e as suas orações sejam apresentadas a Deus. Para quê? Para que estejamos sempre próximos a Ele e Deus venha sempre suprir a nossa necessidade diária, justamente nessas áreas que estão fragmentadas e que ainda não foram juntadas. Aí os paradigmas começam a ser destruídos, os nossos paradigmas começam a ser destruídos através da sã verdade que traz para essa pessoa, olha, a proposta é que você entenda que o tempo é de Deus e que no meu tempo eu vou lhe conceder o que eu lhe prometi. Porque se Deus der as coisas muito rápido, o que é que acontece, pastora Leida? As pessoas tendem a negligenciar a gratidão, tende a negligenciar o compromisso voltado no altar. Se Deus me der, se Deus quiser, eu vou ser, eu vou dar, eu serei. E, na verdade, o Senhor, ele quer conhecer. Ele quer fazer você se autoconhecer para conhecer a Ele. Na medida que se conhece, foi o que Ele fez com Israel, Ele permitiu, eu quero que vocês se autoconheçam. Eu quero limpar toda a bagagem do Egito, toda a bagagem do mundo, no processo de autoconhecimento. Através desse autoconhecimento, as pessoas começam a entender qual o plano perfeito de Deus para a vida dela, passará dos traumas e ela se levantar e não se apegar a coisa alguma. As coisas vão se resolvendo. Ó. Quando a pessoa aprende a lição, para encerrar, aprendeu a lição, de fato e verdade, tudo muda. Não é assim, pastora? Amém. Aprendeu a verdade, a lição, aprendeu, o ciclo muda. Isso é inevitável. Deus é muito lindo. Amém. Verdade, pastora. Muito bom estar aqui nessa tarde. Amém, amém. Nós estamos na reta final. Eu queria que terminássemos falando do perdão. Há pessoas que, vítima dos traumas de infância, hoje ele é um adulto que ele desenvolveu nele um sentimento de vingança. Olha, eu tenho que trabalhar para não depender de ninguém. Olha, eu não quero saber do meu pai. E isso também traz algumas quebras na vida da pessoa. E sobre a importância do perdão, queria que falassem sobre a necessidade, o quanto é indispensável um perdão no processo de cura da alma. Bem, o perdão é o caminho número 1, se posso assim dizer, para a cura da alma. Não tem outra qualquer coisa
que você vai tentar fazer para ter cura da alma é a liberação do perdão. O perdão, a liberação do perdão, eu posso dizer assim, que é o melhor remédio para você se curar. Quando você libera perdão para alguém, você sente uma paz incrível na tua vida. O som está baixo, o seu som está baixo. Está melhor agora? Conseguem ouvir agora? Está baixo, continua baixo. Deixa-me cá aumentar. Agora está bom? Perfeito. Está perfeito, né? Bom, eu estava a dizer, quando nós liberamos perdão para quem nos feriu... Voltou a baixar o som da pastora Leida. Meu Deus, eu não sei se em direto me conseguem ouvir bem. Ao vivo acontece de tudo. Sim, sim. Agora sim, melhorou? A pastora Tânia está a ouvir perfeitamente a pastora Leida? Estou ouvindo muito bem. Tânia. Então, vai, prossegue. Tá bom. Bem. Eu estava a dizer que quando nós liberamos o perdão, nós sentimos uma paz. Às vezes as pessoas têm um medo de liberar perdão, porque pensam que vão dizer que você é burro ou você é burra. Ah, você vai perdoar o fulano ou a fulana que te fez tanto mal. E às vezes isso, eu digo assim que isso é uma crença negativa, é uma crença limitante. Quando você libera o perdão para alguém, você mesmo acaba por ter mais vantagem com o próprio perdão que você liberou. Você automaticamente recebe cura interior. Você recebe cura na tua alma. Você passa a ser uma pessoa, posso até dizer, bem disposta, uma pessoa saudável mentalmente, uma pessoa saudável psicologicamente, uma pessoa saudável espiritualmente, porque não há espaço daquele ressentimento, não há espaço para aquele ódio. Aí o amor começa a fluir. Quando você não libera perdão, o que vai acontecer contigo? Você vai atrair negatividades para a tua própria vida. Se torna uma pessoa mal-humorada, uma pessoa rancorosa, se torna uma pessoa que se queixa de tudo, de nada, uma pessoa que vai passar a transformar uma situação pequena em uma situação grande. Por quê? Porque você não conseguiu liberar perdão. O teu coração está doente, o teu emocional está doente. Então, através da liberação do perdão, você consegue, sim, Senhor, a cura. Por isso é que Jesus disse, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como você vai receber perdão de Deus se aquele que você está a ver, você não perdoou? É a Deus que você não vê, você vai pedir perdão. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, esse é o meu contributo para essa pergunta. É interessante o perdão. O perdão é uma cura que sem fronteiras. O perdão é uma cura sem fronteiras, porque ele vai visitar a medula, vai visitar a estrutura óssea, porque muitas das patologias é justamente causadas por causa da falta de perdão. Com todos os males que me causavam, desde criança eu já desenvolvi o perdão. Eu perdoei as minhas madrastas, eu tinha sentimento de compaixão, porque o que eu via era assim, elas não sabiam o que faziam, estavam tão dominadas por entidades malignas, que elas vinham com todo aquele ódio para me atacar, porque o diabo também, uma pauta a ser aberta, ele sabia o propósito de Deus na minha vida, ele começou a identificar, porque Deus desde criança me deu dom de visão, de revelação e de profecia. O inimigo sabia o que Deus tinha para mim no reino dele. E o que é que o diabo tenta? Sabotar. Como ele faz com muitas vidas, ele toma posse, porque ele encontra as brechas e começa a atuar. E se há ódio no coração, essa pessoa é um fator pleno, é uma terra muito fértil para domínio, para governo de entidades malignas. Porque essa pessoa ela está dando margem para alimentar o que Satanás é alimentado, de ódio. O ódio desenvolve câncer, o ódio desenvolve
muitos problemas no aparelho digestivo, principalmente o câncer. Muito câncer. Quando eu oro mulheres com câncer, no seio esquerdo, a primeira coisa que Deus diz, faz assim, ó, manda ela liberar o perdão. Aí quando eu digo, repita comigo, tem mulheres que trava, ela fica assim, ó. Eu digo, diga, eu perdoo. Começa a chorar e diz, eu não consigo dizer essa palavra. Eu digo, mas você precisa dizer. Eu não consigo, aí eu peço ajuda ao Divino Espírito Santo. É o que essa pessoa tem que pedir, me ajuda. 70 vezes 7, como o Senhor disse para Pedro. Senhor, quantas vezes tem que perdoar uma pessoa que nos fez mal? 7 vezes 7, Jesus não. Jesus já está dizendo que inúmeras vezes uma pessoa pode cometer males contra aquela pessoa querida, próxima a ela. Jesus, 70 vezes 7. E nós devemos perdoar. Romanos 12, 21. Vença o mal com o bem. E quando a pessoa já está nascida da água e do Espírito, ela consegue perdoar. Ela é curada de câncer, eu já vi números, eu creio que a pastora pode ter testemunhos também. Pessoas são curadas de câncer instantaneamente, quando ela libera o perdão. Eu vi pessoas que iam extirpar os 2 seios, no outro dia ia para a cirurgia, e quando veio para ser ministrada, aí Deus disse, manda ela perdoar. Quando eu fiz, libera o perdão, ela primeiro travou. Tem gente que manifesta, entidades, e ali começa a revelar o ódio. Por que aquela entidade está ali? Porque ela está sendo alimentada pelo ódio, instinto de vingança que é propício no caráter de Satanás, o orgulho. Por que o Senhor fez Naamã mergulhar 7 vezes? Para desconstruir o orgulho, a vingança. E pessoas que dizem, eu vou vencer sozinho, eu não vou perdoar, eu não quero contato com meu pai, com a minha mãe, porque ele está para processo. Ele está enriquecido do engano, de que o orgulho fará dele uma coisa que ele não é, porque o orgulho potencializa. O orgulho faz um homem ou uma mulher imaginar o que ela não é. Mas quando ela começa, em primeiro lugar, a reconhecer que ela precisa se perdoar, se perdoou, ela consegue perdoar. E quando ela libera o perdão, oh meu Deus do céu, o câncer vai para os quintos dos infernos. A cirurgia que era para arrancar o seio, vai embora. É impressionante como o milagre instantâneo, é fatídico, né, pastora? É verdade, verdade, pastora. A gente fica assim, a gente diz assim, gente, porque, olha, aí em Angola, teve uma irmã, eu fui orar pelo filho dela que estava no 4º grau do paludismo, e quando eu comecei a orar a criança, Deus disse, filha, a questão é com ela. A criança está sendo atingida por causa dela. Quando eu comecei a orar, eu disse, Deus quer que você libere o perdão. Parece que alguém pegou super bonde, colocou na boca dessa mulher, e ela tá, não conseguia liberar o perdão. Aí eu continuei, Deus, não, filha, vá orando e quebrando tudo que está aprendendo no mundo espiritual, porque tem pessoas que o processo de libertação é rápido, mas outros demora anos. Nós devemos deixar isso bem claro. E ali, a depender da intensidade dos traumas, os demônios que essa pessoa obtiveram, porque em abuso e estupro, demônios penetram e estragam com a vida da pessoa. Então, veja só, como Deus é lindo. Aí eu insisti, colocou a mão em sua boca, Deus, seja livre agora. Ela começou a chorar e liberou o perdão. Na mesma hora, os sintomas foram embora. Glória a irmã, ela estava a trabalhar na casa da Soraya, irmã da Sandra, colega de trabalho da Liliane, que eu conheci as duas juntas. No mesmo momento, ela chorou. No outro dia, ela chegou e fez, pastora, eu não acordei com dores nos ossos, eu estou me sentindo leve como um pássaro, parece que tirou de mim tanto peso que eu estava toda enferrujada. Quando eu acordava de manhã, eu não tinha, meus movimentos eram enrijecidos. Olha quantos males um perdão pode causar. Mas ao sair, ao ser
confessado, ao ser liberado, olha quantos benefícios a pessoa pode obter para a sua vida. Sucesso, prosperidade, libertação, bênçãos retidas que chegam para a vida dela. Ela me abraçou, ela chorou, ela disse muito obrigada. Graça eu sou por Deus me trazer. Então, eu queria deixar esse testemunho. São inúmeros que eu tenho, creio que a pastora também, para as pessoas se conscientizarem quão precioso é o pilar do perdão, da oração, da fé, da confissão, do arrependimento, da comunhão e do pedir. Pedir, pedir. Mateus 7,7, dá-se-vos-á, peça ajuda, bata na porta adequada, pede ao Espírito Santo que te oriente. Muito obrigada, pastora Tânia. Pastora Leida, passamos até o nosso tempo, eu peço perdão, porque sei que também tem os vossos afazeres. Muito, muito obrigada. E esta foi a nossa hora de conversa, traumas de infância. Não há ninguém que não tenha cadeira em atraso nesta escola. Cada um de nós tem alguma gota, alguma coisa, senão 90% da população. Eu queria muito, muito agradecer por estas duas mulheres de Deus, pastora Tânia e pastora Leida. Eu que agradeço. Foram verdadeiros instrumentos, fizeram uma consulta aqui. As pessoas estão aqui, as perguntas não param e queremos muito, muito agradecer em nome do Arautos da Fé, dizer que para outros temas nós queremos poder voltar a contar com vocês. Estamos gratos também aos nossos internautas, dizer que você pode rever esse vídeo, mandar, ou seja, partilhar com aquela pessoa com quem você quer bem. Estamos muito, muito gratos. A próxima quinta-feira tem mais aqui nesta minha sala de conversa. Muito obrigado. Fiquem todos bem, na paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Amém, a paz do Senhor, obrigada. Gostei muito da pastora Leida. Obrigada, eu também gostei muito da pastora Tânia, muito, mas muito mesmo. Meu Deus, eu disse, meu Deus, quanta sabedoria para uma grande mulher, meu Deus. Eu que me sinto honrada, pastora. Me sinto honrada.